Vamos iniciar mais uma aula e com essa aula sessão sobre funções no MySQL. É uma sessão nova. Vamos trabalhar questões de funções, como aplicar funções de agrupamento em determinada tabela ou coluna dessa tabela. Nós vamos ver como nós podemos contar quantas linhas existe em determinada tabela, qual é o valor mínimo e máximo de determinada coluna, qual a média ou a soma de determinada coluna, certo? Para isso, vamos focar apenas na tabela produtos. Tá? Apesar do nosso banco Loja 2, a nossa base de dados Loja 2, ter mais duas tabelas, na aula de hoje nós vamos focar apenas na tabela produto. Vamos ignorar, né, o relacionamento com a tabela categoria e com a tabela fabricante. Nossa tabela produto tem o ID, né, nome, valor e as chaves estrangeiras que nós já vimos como utilizar nas aulas anteriores. Né? Para isso, vamos verificar, vamos importar de novo o script. Né? Essa aula tem como recurso o mesmo script da aula anterior, então o que tem aqui, né, de script para a aula de hoje? Eu tenho um esquema, né, loja 2, vou dar o drop se existir, crio a loja 2, né, e defino que vou usar essa loja, crio as tabelas categorias, fabricante e produto, assim como nós fizemos anteriormente. E o produto, que é o que me interessa hoje, tem 8 elementos, certo? Que vai da TV até a cafeteira, com as chaves estrangeiras e algumas nulas, né? Vamos fazer isso copiando e colando, que é mais prático. Né? Então, eu já abri meu banco, vou colar aqui e vou executar no raio. Né? Eu posso verificar, né, que tudo correu bem, com sucesso, né? Tudo, menos o drop, né? Não tinha nenhuma no banco, estava limpo. Tudo correu com sucesso. Então, vamos verificar e voltar lá o que eu quero fazer com o primeiro no slide anterior. Aqui no slide, nós vamos verificar o seguinte: como é que eu faço para contar quantos produtos tem? Eu sei que tem 8 produtos porque eu inseri uma base muito pequena, que o script é simples, dava para verificar visualmente que contém 8 produtos. Mas se eu tivesse uma tabela muito maior, como é que eu faço para contar essa tabela? Lembrando sempre que essas aulas onde nós explicamos pequenos conteúdos vão sempre ser acumulativos. Né? Então, tudo que já foi visto sobre filtros, com a cláusula where, ou outros tipos de testes vão funcionar juntamente com isso. Né? Inclusive o join, inner join, todo esse tipo de comandos do SQL. Né? Nós vamos vencer pontualmente alguns comandos, mas todos eles vão sendo incrementais para fazer queries mais complicadas, né? Mais elaboradas. Então, considerando que eu tenho uma tabela, qual é a sintaxe disso? Eu tenho um select, né? A função que eu quero aplicar, a função count. Né? No caso, eu estou colocando asterisco, mas podia ser, por exemplo, com a coluna ID, from produtos. E isso deve me retornar a quantidade 8. Né? Vamos verificar rodando isso aqui lá no MySQL. Vou abrir uma nova tab, né? Ctrl T, né? Deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui. Select, count, asterisco, from produtos. Vou executar no raio e verificar aqui embaixo que o retorno foi justamente 8. São 8 linhas na minha tabela produto. Um detalhe aqui aqui o nome da minha coluna de resposta está count, abre parênteses, asterisco, fecha parênteses, que é justamente o nome da minha função. Se eu quiser modificar isso, nós já vimos nas aulas anteriores que eu posso passar um alias, né? Sei lá, como em vez de ao nome da função, eu poderia colocar QTD como se fosse quantidade. Né? Rodo novamente, nós podemos verificar que o retorno modificou aqui. Então, o nome da coluna agora é QTD em vez de count asterisco. Né? Outra coisa interessante do count é que eu posso também passar uma coluna da minha tabela. No caso, a tabela produtos. Deixa eu dar um refresh aqui para aparecer a minha loja. A tabela produtos, né, eu tenho aqui algumas colunas. No caso, eu posso pegar o ID, né, que é geralmente interessante trabalhar com as chaves para esse tipo de coisa. Não que tenha nenhum impedimento de utilizar outra coluna. Então, eu posso utilizar count, entre parênteses ID, vou rodar e o resultado é exatamente o mesmo. Correto? Vamos verificar o que tem depois do count.
Eu tenho a função min. A função min é similar ao count, a sintaxe, né? Tipo, a estrutura é similar, desculpa. Eu tenho select, a função que eu quero aplicar, né? From, nome da tabela. O detalhe aqui é que eu quero saber o mínimo, né? Então faz sentido aplicar apenas em colunas onde eu tenha valores que eu possa trabalhar com questões de mínimo, né? Por exemplo, valores numéricos, né? Então faz mais sentido aplicar na coluna valor. Quero saber qual é o meu produto com valor mínimo, né? Ou seja, qual o valor mínimo entre todos os produtos que eu tenho na minha tabela. Vamos testar isso aqui. Eu posso fazer aqui embaixo, né? Select min valor, né? As, eu posso colocar um alias ou não, as mínimo from produtos. Seleciono aqui e mando rodar. Então, qual é o meu produto de valor mínimo? É o 250. Né? Vou só verificar aqui se está certo. Eu vou selecionar todos os produtos. Né? Vou ganhar um pouco de espaço aqui. Então, visualmente, como nós temos poucas linhas, é fácil identificar que o produto realmente mais barato, ou seja, o menor valor da minha tabela produtos da coluna valor, é justamente o pneu de aro 14 aqui de R$250. Né? Então, a função min funcionou corretamente. Vamos verificar a próxima função, é justamente o oposto do mínimo, seria a função máxima, a mesma estrutura, né? Select máximo. E qual a coluna que está me interessando seria a coluna valor, from tabela produtos. Então, é bem similar à estrutura. Né? Então, vamos selecionar o valor máximo. Olhando aqui, o valor máximo, se eu não me engano, aqui vai ser esse 6.000 e alguma coisa, 203. Né? Vamos lá, testar, ganhar um pouco. Vou colocar aqui embaixo. Select máximo valor hash máximo. Não precisa colocar alias, né? From produtos. Vou selecionar aqui, vou mandar executar no raio. O valor máximo retornado foi justamente o 6.203,90. Seguindo a mesma lógica, né, nós vamos tentar calcular a média da coluna valor na tabela produtos. A função com nome de média do inglês vem de average, né, então é a função AVG, que nós vamos aplicar agora. Então, qual é o valor médio de entre todos os produtos da minha tabela? O que isso vai fazer? Ele vai somar todos os valores da tabela produto. Então, vamos aqui voltar aqui na tabela produtos. Então, ele vai somar todas essas linhas, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Vai somar todos esses valores e depois dividir pela quantidade. O 8 vai me dar um resultado, certo? Então, vamos implementar isso aqui. Vou ganhar um pouco de espaço aqui, então. Select AVG valor from produtos. Eu vou executar isso aqui e me deu um valor médio de 2.293 e os centavos aqui. Correto? Vamos verificar o que mais eu posso fazer aqui. Eu tenho mais uma função na aula de hoje, que é a função soma, né? Que no caso do inglês é o sum. Né? Isso vai fazer a mesma coisa na coluna valor. Eu vou pegar e vou somar todos os elementos, todos os valores da minha tabela. Lembrando sempre, nós estamos fazendo isso aqui apenas em uma tabela, mas todas as outras funções do MySQL que nós já vimos e as que vamos ver podem ser combinadas com essas funções. Né? Então vamos somar aqui na tabela valor. A estrutura é a mesma. Eu vou pegar aqui, select sum valor from produtos. Seleciono isso aqui e mando executar. Então, a soma total dos meus produtos deu 18.348,2. Tá? O que nós vimos na aula de hoje? Como aplicar funções em determinada tabela, em determinada coluna do MySQL, como contar, mínimo, máximo, média e a soma. Até a próxima aula.